Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, é o seguinte, para que vocês possam entender a minha missão, o meu propósito de trabalho nesse canal, eu vou começar a contar a minha história. Vão ser em mais ou menos 4 vídeos para que eles não fiquem extensos, para que eles fiquem curtos, né? E que dê para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui, qual a finalidade do canal, né? Para que vocês possam aproveitar o conteúdo, aproveitar o máximo possível dessa estrada que nós vamos caminhar juntos, sobre a síndrome do pânico, sobre o transtorno da ansiedade. É importante que vocês me conheçam para vocês entenderem. Vai ter pessoas aqui, eu tenho certeza, que não vão conseguir assistir o vídeo. Por quê? Porque é um problema, a síndrome do pânico e o transtorno da ansiedade é um problema que causa muita dor, tá? Causa muita dor e as pessoas que estão nesse processo, elas, na verdade, elas mesmas não aceitam, elas mesmas não admitem que está passando por esse problema. Mas se você que está aí é uma pessoa que está passando por esse problema, não saia desse vídeo, não. Continue aqui. Aqui pode ter as respostas que você precisa. Nós somos iguais. Eu passei por tudo isso que você está passando. Talvez até pior, eu não sei. Mas é importante. Eu vou dividir com vocês aqui sobre isso. E a gente vai estar se ajudando. A gente vai estar nessa conexão de ajuda, sabe? Porque é muito importante. É muito importante a pessoa ter essa consciência, é muito importante a pessoa admitir que está passando por isso. E vocês vão entender no decorrer dos vídeos o porquê que as pessoas muitas vezes não aceitam e não admitem. Então, não se esqueça, antes, dá um like nesse vídeo, depois compartilhe. Às vezes vocês têm uma pessoa que está passando por isso e precisa ouvir, sabe? Compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, para que isso possa chegar em mais pessoas. Vamos lembrar, gente, que é muita gente sofrendo com isso. É muita gente que está passando por este problema. Isso é mundo, não é Brasil só, isso é mundo. Então, o meu intuito aqui é exatamente esse, ajudar você a sair desse problema, como eu saí, como eu consegui sair. Então, mande para as pessoas que estejam precisando, para as pessoas que estão passando por isso, quem sabe, né, uma virada de chave numa das nossas conversas. E isso é muito importante. Então, aí ajuda também o canal a divulgar mais, o YouTube começa a divulgar mais. Se tem tantos canais do YouTube que se fala em tantas coisas, sabe? E isso é um canal de ajuda, sabe? De poder dividir isso com vocês, para que para que todos conseguem chegar na recuperação como eu cheguei. Então, eu acredito que em 4 episódios aqui, em curtos vídeos, eu consigo contar para vocês a minha história, para que vocês entendam. Tá bom? Só vou então falar rapidamente, meu nome é Fátima, eu moro em São Paulo, eu vivi 19 anos com a síndrome do pânico e o transtorno da ansiedade. Tudo começou em 1991, em julho de 91. Num dia normal, num dia como qualquer outro, eu saí para trabalhar. E durante o dia, na parte da manhã daquele dia, eu tive a primeira crise de pânico.
tá? Foi a primeira crise, eu estava trabalhando, fui socorrida pelos meus colegas, fui socorrida pela minha gerente na época, e eu não sabia o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, eu simplesmente senti a morte na minha frente. Coração disparado, suando frio, as pernas trêmulas, a voz que não saía, aquele desespero que parecia que eu estava morrendo, tudo era estranho para mim em volta. Sabe, eu não conseguia me controlar, eu não conseguia, eu abria muito, tentava abrir os olhos mais do que eu imaginava para poder entender e não conseguia. A sensação de algo muito ruim que ia acontecer, sabe? E na verdade, gente, a gente vê, a pura verdade, a gente vê a morte ali na frente. A gente simplesmente vê a morte ali na frente. As crises, via de regra, a duração dela é de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Ela dura uma crise de pânico. Não vou lembrar quanto durou, mas eu acredito que foi isso. Bom, enfim, passou o dia, fui para casa e aquela coisa ruim, aquela sensação ruim. Na verdade, a sensação, ela tinha passado. Claro, porque a crise, ela dura aquele período. Só que fica dentro da gente, ficou dentro de mim, o medo de ter aquela crise de novo. Esse é o grande segredo do problema do pânico ou da ansiedade. Quando você se acalma, quando você volta para o seu eixo, que você volta normal, você tem medo de ter outra crise. Bom, e os dias foram se passando, e aí, lógico, eu procurei um médico, né, para poder saber, né, o que estava acontecendo, exames, me viraram de ponta cabeça, deve ter acontecido isso com você também, e nada, não se encontra nada, minha saúde perfeita. E nada, aí começa, né, os comentários, porque as pessoas, quando você tá com um problema desse, as pessoas acham que vai ter um diagnóstico, né? Ou você vai morrer, ou você tá com problema cardíaco. Só que não deu nada. E nesse não deu nada, foi a pior fase da minha vida, naquele processo. Simplesmente, eu achei que não deu nada, então eu não tinha nada. Mas eu tinha. Então as pessoas começaram a ter um pouco de preconceito comigo. Tipo, é frescura, é falta do que fazer, isso não existe, isso não sei o quê, isso é... E aí me rotularam de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. E a crise correndo solto, né? E eu me recusava, não aceitava e me recusava a procurar uma ajuda, porque simplesmente eu não tinha nada. Se eu não tinha nada, só que eu sentia, eu tinha as crises. E como as crises foram vindo com muita frequência, bom, como eu falei, eu vou resumir bastante, né, a história, porque ela é muito longa, foram 19 anos, né, não foram 19 dias. Aí entrou o problema da empresa, eu acabei abandonando a empresa, eu pedi a conta da empresa, abandonei o emprego. Na época eu tinha 2 filhos pequenos, e eu dentro de casa, e eu dentro do meu espaço, cada vez menos saindo. No comecinho eu ainda saía sozinha, eu ia... Bom, nesse tempo passaram 2 anos. 2 anos dentro de casa, 2 anos sem sair de casa, 2 anos me recusando terminantemente de procurar ajuda de um profissional, que aquilo ia passar. Eu não andava de ônibus, eu não andava de carro, eu não andava sozinha, eu não ia num supermercado, eu não ia numa feira, eu não ia num banco, nossa, banco para mim, eu não ia na igreja, eu não ia em lugar nenhum. Porque todos os lugares para mim eram um risco. Todos os lugares para mim eu tinha a sensação de que algo ia acontecer. Que na verdade não é algo que ia acontecer.
Na verdade, era o medo de ter aquela crise. Só que até então eu não sabia, né? Então eu fiquei nesse processo durante 2 anos, me afundando a cada dia que se passava, eu piorava, eu simplesmente piorava. Eu não conseguia fazer nada dentro de casa, eu tinha tontura o dia inteiro, eu não conseguia fazer uma unha, porque nessas alturas eu achava alguém para fazer na minha casa, mas eu entrava em desespero quando ela começava, não adiantava. Outra coisa importante que eu sentia muito, eu não conseguia ficar parada, então eu tinha que estar sempre me movimentando, sabe? A cabeça, o corpo. Eu não tinha aquele momento de ficar parada, porque aquele momento de ficar parada era a sensação de que a crise vinha. Então, não tinha, eu tinha que me movimentar. Eu só parava a hora que eu estava dormindo. A hora que eu estava dormindo, eu parava. Mas, durante todo o dia, se eu tivesse sentada na sala assistindo televisão, eu tinha que me movimentar. Ou as pernas, ou a cabeça. Isso, inclusive, meus filhos contam, que eles lembram bem disso. Que eu ficava me mexendo, eu ficava me balançando para frente e para trás. E eles falam, eles têm isso bem registrado na cabecinha deles. Olha como são as coisas, hein, gente? Então, nesses 2 anos, eu fiquei sem tratamento. Gente, nosso vídeo tá ficando um pouco extenso e eu quero que seja um vídeo pequeno, mas que tenha bastante, que vocês entendam. Então, no próximo vídeo eu dou continuidade à minha história, para vocês entenderem. Não se esqueça, gostou? Dá um like legal, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas. E isso vai ser muita gratidão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo, eu respondo para vocês. Eu vou colocar também o meu Instagram, me sigam no Instagram, lá também tem bastante conteúdo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.